Até agora no curso, vimos o básico sobre a criação de componentes no React. Vimos somente como é possível criar um componente estático, onde o template JSX, para ser mostrado, na tela, ele é sempre o mesmo, tem sempre o mesmo conteúdo, sempre mostra, a mesma informação. Nessa aula aqui, eu vou te mostrar como deixar esse componente mais dinâmico, ou seja, ele vai exibir informações de acordo com os parâmetros que a gente passar para o componente, através do objeto props e children. A primeira coisa que eu vou te mostrar é como intercalar, concatenar o conteúdo JavaScript do componente com o conteúdo do JSX, que é muito parecido com outras linguagens de server-side, como o PHP, o ASP antigo, o Python. Lá você intercala, o conteúdo que vem da linguagem de programação, você intercala com o template, que lá no caso é o HTML, Isso é muito comum no PHP, você usa o PHP para escrever HTML. E aqui no React é parecido, a gente vai usar o JavaScript para escrever JSX, que seria o nosso HTML aqui. Então aqui eu estou dentro de uma função, então a gente tem um componente aqui, título, que nada mais é do que uma função JavaScript, e tem aqui um retorno que retorna o conteúdo JSX. Então aqui, debaixo de função, como eu poderia fazer no JavaScript e posso fazer aqui, eu posso declarar uma constante. Então vou colocar aqui, vou dar o nome de valor, e vai ser uma string. Então vou colocar aqui um valor qualquer. Então isso aqui é uma constante, beleza? E aqui dentro do JSX eu consigo tirar esse conteúdo aqui, que está estático, e posso colocar essa variável aqui, usando chaves. Então abro e fecho chaves. Aqui dentro agora é código JavaScript. Então eu posso colocar aqui um valor, que é o nome dessa constante aqui, que vai ter essa string aqui dentro. Então salvei aqui, vou atualizar aqui, e veja que aqui apareceu um valor qualquer, que vem exatamente da minha constante aqui. Então se eu tirar aqui um valor, veja que atualizou aqui. Então essa é a forma de concatenar a informação que vem do JavaScript, que é uma linguagem bem dinâmica, juntamente com o template JSX, que é algo mais estático, mas vai ficar dinâmico usando o poder aí do JavaScript, usando abre e fecha chaves. Aqui dentro eu posso inclusive escrever código JavaScript puro. Aqui eu estou colocando uma constante, mas eu posso fazer isso aqui, olha. Eu posso usar uma condicional ternária, por exemplo. Então posso usar aqui, que seria o if, mas de forma simplificada. Então se 1 é igual a 1, então a gente tem aqui interrogação. Isso aqui é o operador ternário. Então se você não conhece esse operador ternário do JavaScript, dá uma pesquisada aí, que é bem tranquilo de usar. Então se essa condição aqui, 1 igual a 1 for verdadeiro, ele vai colocar aqui, vai mostrar uma string, vamos colocar aqui verdadeiro. 2 pontos, falso. Lembrando que isso aqui é JavaScript puro, então isso aqui não tem nada do React. Isso aqui, tudo que tiver aqui dentro, isso aqui é JavaScript. Então eu posso salvar o arquivo aqui. E veja que ele apareceu, mostrou, verdadeiro. Se eu colocar aqui, se 1 é igual a 2, salvar, vai aparecer que é falso, porque entrou aqui nessa condição aqui, que 1 não é igual a 2, então vai mostrar falso. E eu posso fazer, é claro, juntar, igual JavaScript puro. Então eu posso colocar aqui um valor igual a true, e posso usar esse valor aqui. Então o valor, ele vai avaliar o valor, Se for true, vai mostrar verdadeiro. Então vamos ver, salvar, verdadeiro. E se eu mudo aqui para false, vai mostrar falso. Beleza, então você aprendeu como concatenar o JavaScript com o JSX, usando esse operador aqui, não operador, esse caractere aqui que é a chave. Perceba que agora a informação que é exibida no meu componente, ela está dinâmica, mas está dinâmica aqui dentro,
porque de acordo com o valor dessa variável aqui, valor, se é verdadeiro ou falso, ele mostra determinada mensagem aqui. Só que do ponto de vista do componente, ainda continua estático, porque né, esse valor ele é estático, né, está aqui dentro do código. É aí que entra o objeto props, que vai permitir que eu passe informação do componente para dentro do código. Então eu posso vir aqui na chamada do meu componente, então título, e posso colocar um valor aqui, uma propriedade, né? Então assim como eu tenho class, ID e outros atributos, eu posso criar o meu próprio atributo. Então eu vou chamar ele de mostrar, poderia ser qualquer nome, e vou colocar aqui uma string que tem o valor true. Vou salvar aqui. Então, se eu passar aqui true, ele deve mostrar, né, a mensagem aqui verdadeiro. E se eu passar false, deve mostrar a mensagem false. Não está dando certo ainda porque eu ainda não implementei aqui dentro do componente, né? Então, eu preciso implementar, eu preciso pegar esse valor aqui que está na propriedade mostrar. E é por isso que eu uso o objeto props. Então, eu vou passar aqui o parâmetro, né, props, e automaticamente vai estar disponível para mim aqui o valor props.mostrar. E aqui dentro eu posso comparar se ele é igual, né, àquela string true, aí ele mostra verdadeiro, e se não for igual a essa string true, ele mostra falso. Se eu mudar aqui, agora para false, veja que ele mostrou que é falso. Uma forma melhor, né, do que passar essa string aqui, referenciando a um valor booleano, é eu usar o JavaScript aqui. Então eu posso abrir e fechar chaves aqui, e aqui dentro colocar JavaScript direto, true. Com isso, aqui dentro eu não preciso fazer essa comparação com string, né? Então só basta eu tirar aqui o valor, e agora eu salvo. Veja que aparece verdadeiro, porque é true, né? Então esse true já vem direto como objeto mesmo JavaScript, como um valor JavaScript. E se eu mudar aqui, false, ele vai mostrar falso aqui. Beleza? Uma outra forma de passar a informação para dentro do componente é usando o objeto children. Então aqui eu posso usar aquele HTML que você já conhece e eu abrir e fechar a tag título aqui. Olha que legal. Isso aqui você provavelmente já escreveu HTML, você já viu isso aqui. Vou tirar esse subtítulo aqui porque a gente não está usando esse componente. Então aqui dentro eu posso colocar algum texto qualquer. Então agora eu tenho uma tag completa, né, de acordo, muito parecida com o HTML que você já conhece. Então eu tenho aqui o componente título, que eu vou passar uma propriedade aqui, um atributo, né, como mostrar, o nome dele é mostrar, que tem um valor falso. Poderia passar outros atributos aqui também, funcionaria da mesma forma. E também tem essa mais essa opção de passar o texto aqui dentro, no corpo da tag. E como eu pego esse valor aqui no componente? É bem simples, ele já vem dentro de props, um valor padrão, né, que eu nem preciso declarar, você sempre vai usar, né? Então vou tirar isso tudo daqui, apagar. Então aqui dentro eu posso colocar, né, dentro das chaves, eu posso colocar props. Então da mesma forma que eu poderia usar mostrar, então vou salvar aqui só para você ver que ele pega esse valor aqui, não está mostrando porque eu estou com um valor booleano aqui, né? Então vou colocar aqui 99. Mostrou, tá vendo? Vou voltar aqui. Então aqui eu vou usar o children. Então ao invés de mostrar, eu vou usar o children. Salvar. E ele pegou exatamente esse conteúdo que está aqui dentro da abertura e fechamento da tag título. Posso alterar aqui. E olha que legal. Ele mostrou e atualizou a informação.
O children é muito usado para eu passar outros componentes aqui dentro. Então eu poderia usar aqui componentes que eu mesmo criei, igual o subtítulo, né? Poderia colocar HTML também, então posso colocar aqui uma tag HTML qualquer, um link, né? Algum texto aqui, salvar. E veja que agora é um link, tá vendo? E poderia até mesmo colocar vários componentes aqui dentro, vários elementos HTML ou componentes que eu mesmo criei. Então aqui eu posso fazer um teste aqui, eu vou usar aqui título, vamos colocar algo mais de acordo, né, com o mundo real. Então vamos colocar o título, o conteúdo do título, vamos colocar aqui uma string, um título qualquer, e aqui dentro do título eu vou chamar subtítulo. E agora eu quero mostrar lá no meu título, né? Eu quero mostrar esse conteúdo aqui e embaixo o subtítulo. Então eu vou fazer algumas mudanças aqui. Então aqui eu vou colocar esse conteúdo aqui, vou colocar aqui direto, tá vendo? Então não preciso nem declarar a variável aqui. Coloquei aqui props conteúdo, salvei, um título qualquer. Então tá pegando essa informação aqui. E aqui também eu posso mostrar aqui embaixo o subtítulo, que aqui dentro, né, do meu arquivo com vários componentes, tenho esse subtítulo aqui. Então, se eu coloco o subtítulo aqui, para ele ser exibido aqui embaixo, eu preciso alterar esse componente aqui em cima. Então, aqui eu vou colocar props.children. Veja que agora, né, ele apareceu o conteúdo do meu outro componente. Outro componente. Isso que eu te mostrei aqui, isso aqui é o coração do React. É o que permite a gente criar componentes, né, distribuir para os outros desenvolvedores e eles utilizarem esses componentes com os valores que eles quiserem, né? Então não vai ser algo fixo, vai ser algo dinâmico. Por falar em outros desenvolvedores, existe um recurso muito útil para a gente que está criando novos componentes e gostaria que eles fossem usados corretamente por outros programadores. Para isso, no React, a gente tem uma funcionalidade chamada PropTypes, que seria como se fosse uma validação. Então, vamos supor aqui que eu tenho o meu componente subtítulo, que da forma que ele está aqui não faz muito sentido, né? Eu tenho um componente que ele vai mostrar uma mensagem, mas essa mensagem está fixa lá dentro do componente. Então, eu posso mudar esse componente aqui para conteúdo igual a um subtítulo qualquer. Para isso eu preciso mudar, né, esse componente lá, porque ainda está, né, outro componente aqui. Então esse é o subtítulo. Então eu preciso passar aqui props e aqui dentro props conteúdo. E agora ele está mostrando corretamente. Só que eu gostaria de ter uma forma de obrigar o desenvolvedor a passar esse atributo aqui, porque concorda que nesse caso aqui ele é obrigatório, porque ele não faz sentido existir, né, se não for para mostrar uma mensagem que deve ser passada, né, como parâmetro. Então, do jeito que está implementado aqui, outro desenvolvedor poderia usar esse componente aqui e ele acharia, né, que o componente não está funcionando porque não está mostrando nenhuma mensagem aqui. Para resolver isso, a gente pode usar o PropTypes. Então, para isso, a gente vai importar aqui, import PropTypes from, ele já vem, né, instalado com o React, então eu posso usar aqui PropTypes. E antes de passar
exportar, né, o subtítulo, eu posso definir quais são as restrições que ele tem. Então, eu posso falar, por exemplo, que o parâmetro conteúdo é obrigatório. Então, ele vai mostrar uma mensagem para o desenvolvedor caso eu não use aqui, né, um atributo chamado conteúdo. Como a gente faz isso? A gente pode usar esse componente aqui, né, subtítulo, e vou chamar a propriedade PropTypes, que é um objeto onde eu passo as validações. Então, esse objeto vai receber aqui uma estrutura de objetos, e aqui eu posso colocar que ele vai ter um atributo, né, chamado conteúdo, e esse atributo ele é do tipo string, e ele é obrigatório, ele é required. Vou salvar aqui e você vai entender como isso aqui funciona na prática. Então veja, se eu vier aqui, né, em console, ele está me mostrando uma mensagem de erro aqui, falando que a propriedade conteúdo está marcada, né, como obrigatória, required, em subtítulo, que é o nome do componente, mas esse valor está undefined, então não foi definido. Então o desenvolvedor que for usar o meu componente, ele vai ver essa mensagem aqui e vai entender que não está funcionando e ele precisa passar, né, a propriedade conteúdo. Então vamos colocar aqui para parar de aparecer o erro. Então conteúdo, um subtítulo qualquer. E veja que agora não está mais aparecendo aquele erro. Tem um outro erro aqui, mas é um erro de dependência. Deixa eu tentar resolver aqui. Em algum ponto do meu projeto, ele está fazendo referência a esse logo 192, que eu acho que eu não tenho mais. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Logo 192. Ele está fazendo a referência aqui dentro do manifest JSON, que é esse arquivo aqui. O que eu vou fazer para parar de aparecer esse erro, vou excluir esse arquivo, manifest.json. E eu acho que no meu index faz referência a ele, manifest. Então eu vou apagar aqui. Então agora não está aparecendo nenhuma mensagem, né, aqui no console do Google Chrome. Então veja que é assim que eu posso validar, né, para deixar o componente mais seguro para o uso de outros desenvolvedores. Então voltando aqui, então se eu tiro agora, então meu subtítulo ele é obrigado a ter uma propriedade chamada conteúdo. Então vamos supor que ao invés da propriedade conteúdo eu queira passar o conteúdo no children. Então vamos supor aqui que eu tenho aqui o componente, ele vai mostrar aquela mensagem de novo, e eu queira, ao invés de que ele use, né, uma propriedade, um atributo chamado conteúdo, ele tenha um children que é obrigatório. Posso salvar aqui. E veja que agora ele mostrou a mensagem, né? A propriedade children está marcada como obrigatória, mas não foi definida. Então eu posso vir aqui para resolver isso. O desenvolvedor vai saber que para resolver isso aqui ele precisa colocar aqui um texto qualquer. E fechar essa tag aqui. Salvei. E veja que a mensagem não aparece mais aqui. Então, da mesma forma que eu coloquei aqui que o children, né, tem que ser obrigatório e precisa ser uma string, existem outras várias e várias possibilidades. Você pode definir que ele é um array, que ele não é obrigatório, pode definir valores padrões, né, quando não for informado, você pode mostrar determinado conteúdo. Isso está tudo aqui na documentação do PropTypes. Então tem o link aqui. Está lá no repositório, né, porque ele foi criado também pelo Facebook, então está lá no repositório do Facebook, no GitHub, chamado PropTypes. Aqui tem as instruções e tem todas as possibilidades aqui de validação. Então eu vou te mostrar aqui só para você entender. Então eu posso falar, tá vendo que o componente é do tipo array, que é um booleano, que é uma função, um número, uma string. E outras várias
tipos de validações. Então posso falar aqui que ele é obrigatório e por aí vai. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu uso, né? Eu já expliquei aqui, ele é bem simples, a forma de usar. Basta você dar uma olhada na documentação caso queira explorar aí outros cenários. Se eu tirar aqui, por exemplo, is required, veja que ele vai aparecer, ele não mostra mais a mensagem, mesmo caso eu não passe, né, nenhum valor aqui. Então não estou passando nenhum valor, não mostrou mensagem. Agora se eu volto aqui e falo que é obrigatório, agora sim ele mostrou a mensagem. E da mesma forma eu posso definir um parâmetro que ele vai ser, por exemplo, né, um número. Então vamos colocar aqui um valor é igual a, passar aqui JavaScript, que é igual a 8, a 7, né, por exemplo. E eu posso falar aqui que eu quero que essa propriedade valor seja do tipo, né, numérico, então não pode ser uma string. Então basta eu adicionar outro item aqui no meu objeto. Então eu usei aqui valor, né? Então vou ter que copiar aqui, colar valor, ele vai ser do tipo number e ele é obrigatório. Então veja que está correto. Se eu mudar aqui, se eu passar uma string, né? Veja que agora ele falou, né, que o valor é uma string e é esperado um número. Então essa é a validação aí usando o PropTypes, que é bem útil. Aproveitando que eu estou aqui no Google Chrome, no console aqui, tem uma extensão do Google Chrome muito útil para a gente debugar projetos React. Então vou só te mostrar aqui qual que é o endereço, você vai instalar aí, o nome, né, da extensão é React Developers Tools. Você vai instalar e ela vai mostrar esse ícone aqui, que na verdade ele mostra, né, lá dentro das tools do Chrome. Então você vai passar a ter essas duas abas aqui, componentes e profile. Então eu posso clicar aqui, componentes, você consegue navegar pelos componentes que tem em sua aplicação. É claro que isso aqui é uma aplicação simples, né, só de exemplo, então não tem muito o que explorar não. Mas eu poderia vir aqui, título, e mudar aqui direto. Então, ao invés de um título qualquer, eu posso tirar isso aqui e veja que já alterou aqui. Então, é uma forma de você testar aí, né, o seu componente usando o Google Chrome. Aqui em subtítulo também, eu posso mudar aqui um texto qualquer, que não está aparecendo, né? Subtítulo, um texto qualquer. Eu preciso colocar o children aqui. Então vamos colocar aqui. Um texto qualquer. Então eu posso vir aqui e mudar no meu componente título ou no meu subtítulo também. Então posso vir aqui e colocar qualquer coisa aqui, xxx. Então veja que essa extensão, né, do Google Chrome para trabalhar com React é bem útil. Então no decorrer do desenvolvimento dos projetos, você vai ver como usar isso aqui na prática para debugar. Beleza? Mas já instala aí porque a gente vai precisar no futuro. É isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E na próxima aula a gente vai começar a aprofundar mais no desenvolvimento de componentes React. Então a gente vai ver uma forma, né, de deixar o componente, né, se comportando de acordo com a entrada do usuário, com os eventos. Então com o evento do clique, do mouse, com o evento de inserção de dados. Então você vai aprender isso, a trabalhar com o input do usuário, seja com os dados ou seja até mesmo com eventos. Então não perca a próxima aula.